Vocês vão reparar que o meu acento é um pouco raro, porque eu vou falar em português. Pois bem, sou estudante da Universidade Federal de Viçosa, faço mestrado e estou fazendo instância aqui na Escola Politécnica Superior. Eu vou falar um pouco a respeito dos desafios e potencialidades das unidades de conservação no Brasil e especificamente de uma legislação que existe, que é o SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, algumas contribuições e alguns desafios que a gente vivencia hoje em dia em relação à conservação da natureza no Brasil. Bom, as áreas protegidas no Brasil geralmente são tratadas como unidades de conservação, são vistas como ferramentas muito efetivas de intervenção governamentais para o desenvolvimento sustentável e a conservação de determinados recursos. Todos têm conhecimento que no Brasil há uma diversidade muito grande de biomas, de recursos naturais. Temos a Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, e essas áreas protegidas se mostram como ferramentas para a conservação desses ecossistemas e atualmente também na efetivação da conservação de recursos para uso de determinadas populações. O Sistema Nacional de Conservação, Sistema Nacional de Unidade de Conservação da Natureza, que se trata como SNUC, foi aprovado em 2000 e foi um avanço tanto na criação quanto na gestão dessas áreas protegidas. E um dos principais avanços que é ressaltado nessa legislação é a criação a divisão entre duas categorias de unidade de conservação. As de proteção integral, que visam exclusivamente a proteção de determinado recurso, seja fauna ou flora, e as de uso sustentável, que são destinadas também ao uso de parcela dos recursos por parte das populações locais. Eu trabalho especificamente com as de uso sustentável. Uma questão importante a se tratar é que no Brasil as áreas protegidas apresentam realidades muito distintas entre si, uma vez que o Brasil também tem um território muito grande e com muitas especificidades locais. Dentro dessa realidade, porém, essas unidades de conservação, essas áreas protegidas, apresentam desafios muito semelhantes em alguns pontos, relacionados à ausência do poder público dentro dessas unidades, relacionadas à fiscalização, fornecimento de serviços básicos, relacionados principalmente à ausência de infraestruturas básicas e serviços básicos de saúde, educação, transporte, comunicação, que é um dos grandes desafios das comunidades que vivem dentro dessas áreas. Dificuldade de desenvolvimento de atividades produtivas e comercialização da produção, principalmente por falta de investimento financeiro, assistência técnica e integração com mercados, uma vez que essas comunidades também têm grande dificuldade de acesso, se encontram no meio da Amazônia, são 12 horas de barco para chegar até uma comunidade, por exemplo. Porém, apesar de todas essas dificuldades, essas comunidades vêm se organizando e buscando, a partir dessa organização, dessas articulações locais, melhorias das condições de vida e o fortalecimento local das suas iniciativas e formas de atuação. Meu Deus. Dentro dessas iniciativas, a gente vê um papel muito importante das associações e cooperativas, principalmente iniciativas comunitárias, que atuam tanto na organização das cadeias produtivas relacionadas à melhoria da renda e do consumo, tanto nos recursos pesqueiros, do extrativismo, que se destacam principalmente açaí, a castanha do Brasil, copaí, mandiroba, que são essências florestais. Também, dentro desse extrativismo, a produção de artesanato, tem a seringa e a agricultura, principalmente da mandioca, banana, feijão e do tabaco. É importante destacar que cada região um produto é mais forte. Por exemplo, em determinadas unidades de conservação da Amazônia, a extração do açaí é mais importante para as comunidades, em outra, a pesca e assim sucessivamente, com destaque principalmente para a agricultura na maioria das regiões. Além disso, também tem a formação de mão de obra e a reivindicação de melhorias nos serviços de educação e saúde, assistência técnica específica, uma vez que nessas comunidades os agentes externos tentam, há muitas ONGs, há entidades de poder público que prestam assistência técnica, porém muitas vezes falta conhecimento a respeito das especificidades locais, e essas organizações treinam técnicos e os próprios moradores para fazer essas atividades.
Valorização da atuação dos jovens, que um dos grandes problemas também é a migração dos jovens para a cidade buscando educação, trabalho, e essas associações cooperativas fornecem, além de qualidade de formação, também ocupação para esses jovens, e um pouco de ruptura de dependência do Estado, uma vez que, por essa ausência, na maioria das vezes, do poder público, essas associações e organizações desenvolvem muitas atividades que acabam substituindo, em termos, a presença do Estado. Incluso a fiscalização. Como são territórios muito grandes, sem o apoio das comunidades é quase impossível o Estado estar presente, uma vez também que, por exemplo, uma unidade de conservação com 1 milhão de hectares tem um gestor e uma pessoa responsável por fiscalizar tudo. Então, o apoio das comunidades é muito importante e essencial no desenvolvimento sustentável desses lugares e também na fiscalização da extração legal de madeira, pesca legal e etc. Esse é um mapa não dá para ver muito bem. Ele está disponível na internet, quem tiver interesse de dar uma olhada e ver mais a fundo. Ele mostra os tipos de unidade de conservação, onde estão localizados e tudo mais. O SNUC, como instrumento de gestão e criação, tem também como foco a criação de mosaicos. Esse aqui, por exemplo, são várias unidades de conservação aqui que tentam interligar-se entre si e criar corredores ecológicos e áreas maiores de abrangência. É importante destacar também que essas unidades de conservação frearam um pouco a questão do desmatamento na Amazônia. Porque a Amazônia, tanto a Amazônia quanto o Cerrado, que está localizado mais ou menos aqui, foram grandes focos de desmatamento para desenvolvimento de atividades pecuárias, agrícolas, de mineração e produção de energia por meio de hidrelétricas. Então, essas áreas protegidas ajudam também na manutenção e na conservação desses territórios. As comunidades também desenvolvem várias atividades relacionadas ao manejo, que acaba por melhorar a condição ajuda na manutenção da população de determinadas espécies, como o pirarucu, nesse exemplo. O manejo de quelônios na Amazônia também é realizado pelas comunidades em parceria com ONGs e com o poder público. Como eu já tinha falado, a questão do desmatamento e também a manutenção de saberes e atividades tradicionais, no caso da extração da seringa, da extração do açaí e de outros produtos. Nesse sentido, o que se pode destacar a respeito um pouco dessas unidades de conservação de uso sustentável no Brasil? Que as populações tradicionais nessas áreas, com suas práticas produtivas e essas formas específicas de utilização do território e dos recursos, desenvolvem um papel muito importante na conservação, tanto dos recursos como das formas de cultura e seus modos de vida. Só que o principal desafio dessas unidades de conservação também é se firmar como uma política pública para desenvolvimento sustentável da região, uma vez que houve um grande desenvolvimento, uma grande criação de áreas protegidas que foi freada e nos últimos anos recentes não houve um avanço tão grande relacionado a essa questão. Tanto que o SNUC tem 15 anos e ainda não conseguiu, quase 16, ainda não conseguiu se consolidar como uma ferramenta tão efetiva. Aqui tem 2 sites, que é o do Cadastro Nacional de Unidade de Conservação. Quem tiver interesse em saber a respeito de números e outras informações pode consultar. E o site do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que é uma autarquia do governo federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, que é responsável pela gestão dessas áreas. Algumas referências. E era meu correio eletrônico, agradecimento. Obrigada.